Comecei esse vídeo mudo aí pra dizer que vence o Fluminense. Finalmente, depois de um mês, a gente volta a vencer. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo aqui ao canal Rádio Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, e essa daqui é a análise pocket de Fortaleza 0, Fluminense 1, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, é a 17ª rodada, 18ª rodada do Brasileirão, mas a gente está jogando o nosso 17º jogo na competição. Antes de mais nada, peço para você apertar o seu like aqui embaixo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Vou fazer alguns comentários antes de falar diretamente sobre o jogo. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero que você já coloque aí para você assistir na playlist, etc. Logo depois disso, a análise pocket de Grêmio 4, Fluminense 5, aquela vitória épica do Fluminense, e ver o que eu falei naquela análise daquele jogo, em que a gente ganhou, era a primeira vitória no campeonato, uma vitória épica, e que eu critiquei muito a forma como o Fluminense atuou. Beleza? Então, só para colocar que o que eu vou fazer aqui hoje não é uma novidade, não é perseguição com alguém, não tem nada a ver com isso. Segundo, é muito bom, e eu prefiro 1000 vezes, que eu esteja errado e que o Fluminense ganhe. Se for para eu estar errado e o Fluminense ganhar, aceito numa boa. Agora, se for para eu estar certo e o Fluminense perder, eu não quero estar certo. Então, preciso feito esses disclaimers, 2 minutos aí de vídeo, para você ter noção. Vamos falar sobre o jogo. A escalação, já falei bastante da escalação, já bati muito nessa tecla aqui de que eu não entraria com Ayrton, não entraria com Gilberto. No fim das contas, Gilberto não comprometeu, não vou dizer que ele comprometeu, porque o único momento ali onde ficou mais vulnerável aquele lado direito foi quando o Zé Ricardo dobrou em cima de Gilberto, com Romarinho e Osvaldo na velocidade, mas aí beleza, né? O Osvaldo estava sozinho contra 2, foi até normal em alguns momentos eles ganharem. Mesmo assim, a atuação não foi boa. Individualmente, do Fluminense, João Pedro, vocês estão vendo as notas que estão aqui embaixo, João Pedro só tá com acima de 6 por causa do gol, né? E se tivesse feito outro gol, então aí teria feito uma nota maior ainda. Foi muito oportunista. Mas os jogadores de linha do Fluminense não foram bem. Taticamente também não. O único que se destaca é o Muriel. O primeiro tempo a gente pode resumir com: Muriel salvou tudo, partidaça, foi o mais perto de uma nota 10. Eu só não dei o 10 por um motivo. Porque numa bola, se ele fosse um nota 10, ele teria encaixado, que é naquela bola que o Wellington Paulista rola pra trás, aí entra alguém chutando, não lembro agora, e Muriel acaba soltando a bola enfim, e depois ele sai, Digão tira a bola dentro da pequena área, enfim, só por causa desse lance, mas partidaça de Muriel. E falando sobre o jogo, né? Por que eu falei que ia comparar um pouco com o Fluminense e Grêmio lá atrás? Porque a partida do Fluminense foi péssima. Oswaldo Oliveira armou um time que aparentemente era ofensivo, ia propor o jogo, só que não foi isso bem que a gente viu, né? O Fortaleza entrou ali com 12, 13 minutos dominando, a bola queimava no pé dos jogadores do Fluminense, o Fluminense individualmente mal, não conseguia carregar a bola, o Wellington nem, depois que o Fluminense recupera as condições do jogo, desperdiça 2 chances que não pode desperdiçar. O Wellington nem, ele só tá com essa paciência toda porque ele tá no Fluminense, que é a casa dele. Não pode. Aquela finalização que ele pegou mal, beleza, se não tivesse a outra depois que ele sai cara a cara com o goleiro e bate um nervosismo gigantesco. Eu falei sobre o problema disso aqui, o problema psicológico que os jogadores do Fluminense estão quando precisam fazer o gol. E João Pedro hoje mostrou que com ele não, né? A chance que ele perde no primeiro tempo, eu revi o lance depois, ele não tem tempo nem de olhar para onde o goleiro tá, porque a bola rebateu e sobrou, e ele chuta e a bola pega na cara do goleiro do Fortaleza. João Pedro mostrou que com ele não teve tanto esse problema de nervosismo também, até porque se ele perdesse o gol que ele fez, né, pelo amor de Deus. Mas a impressão que deu, depois de um primeiro tempo com 15 minutos de Fortaleza, 15 minutos de Fluminense, primeiro tempo disputado, enfim, uma trocação ali com o Fortaleza, em alguns momentos passando, tanto que Muriel foi um dos melhores em campo e etc. O Fluminense voltou pro segundo tempo e aparentemente, depois dos 10 minutos, ele abriu mão de jogar. O Oswaldo de Oliveira estava satisfeito com o empate, o Zé Ricardo chamou 2 atacantes para colocar, que imprimiram velocidade, e a partir do momento em que entraram Romarinho e Osvaldo, o Fluminense não jogou mais. Só deu Fortaleza, Nenê. Eu até comentei isso no grupo dos padrinhos, lá do Rádio Tricolor. Falei, ó, quando deu acho que 16, 15 minutos,
Eu já tinha falado até antes, falei, ó, o problema da gente jogar dessa forma é que no segundo tempo a gente cansa. E os contra-ataques do outro time acabam, né, melhorando, sendo mais incisivos, porque a gente já não tem mais perna pra voltar e etc. Aí quando deu 15, 16 minutos eu falei, ó, é nesse momento aí agora que dá merda. É nesse momento clássico aí que o Fluminense tem a bola, começa a errar passos, porque já tá cansado e enfim, já tá mais nervoso porque precisa da vitória, etc. E o outro time já botou velocidade e tem um contra-ataque bom. Não saiu o gol. Por que não saiu o gol? Em parte por falta de competência do Fortaleza em alguns lances, em outros porque Muriel salvou. E o jogo foi passando e não mexi, Nenê errando cada vez mais passos. Eu não achei Nenê muito mal no jogo, mas a partir dos 20 minutos Nenê morreu em campo e ele não foi substituído. É óbvio que ele não vai pedir para sair. O jogo foi passando, 20, 25, 30, e o Fortaleza tendo cada vez mais domínio do jogo, até o momento em que se ele não mexer, ele vai tomar o gol. Aí logo depois ele mexe no time. Quando chegou com 35, 36, 37, o Fluminense começou a controlar o jogo de novo. Os jogadores do Fluminense têm muita qualidade ofensiva, sempre repito isso. O time do Fluminense ofensivamente tem qualidade com a bola no pé. Defensivamente não. A bola aérea hoje foi um terror, por exemplo, para o Fluminense. Se tem muita qualidade com a bola no pé e defensivamente não, qual é a melhor forma de você não sofrer gols? Ficando com a bola. E o Fluminense começou a ficar com a bola, mas estava muito cansado. E estava nítido que se entra um Marcos Paulo ali babando com a bola no lugar de Nenê, se entra alguém que estava com um pouquinho mais de vigor físico, eu não digo nem vontade, porque vontade não faltou, mas estava com um pouquinho mais de vigor físico ali, o Fluminense ia abrir o placar, porque estava jogando melhor do que o Fortaleza. Se forçar um pouquinho, abria o placar. Mas o Oswaldo Oliveira, na minha visão, estava mais preocupado em empatar o jogo e segurar o cargo dele, não ser esse um pouquinho mais ousado para ganhar o jogo. Não ser esse que vai ali correr um mínimo risco porque o Fluminense precisa de uma vitória e não de um empate. Ele estava muito mais preocupado em segurar o cargo dele. Caiu o copo aqui, nem foi Bruno Silva, nem entrou em campo, hein? Ele estava muito mais preocupado em salvar o cargo dele do que de colocar o Fluminense numa condição em que ele poderia vencer esse jogo. Ele já estava correndo riscos, vai lembrar, ele já estava correndo riscos sem querer vencer o jogo, já estava correndo risco quando estava retrancado. Então seria só tentar ali, tentar. E ele não tentava, ele não mexeu no time. Tanto que ele, mesmo com vários jogadores cansados, Nenê ficou até o final do jogo. E depois que saiu o gol, até teria que ficar mesmo. Num lance de ofensividade do Fluminense, o Fluminense começou a jogar melhor, ele tinha opções para colocar, não colocou, o Fluminense erra um ataque, por sinal, a partida pela esquerda do Fluminense hoje, Johnny Gonzalez melhorou um pouquinho após o gol, a confiança voltou, aquela bola no travessão, corre muito, marca muito, mas bem abaixo com a bola no pé, e Caio Henrique hoje, pra mim, eu não vou falar de todas as que ele foi titular, de todas as partidas que ele foi titular, foi a pior dele pelo Fluminense, acredito eu. Mandou muito mal o Caio Henrique e assim, e fica claro pra mim, né? Ele tá tão bem na temporada que uma partida que ele joga mal fica muito, salta muito aos olhos. Num erro de ataque do Fluminense, o Fortaleza vinha tendo contra-ataque. A galera até falou bem assim, pô, no gol você não vai elogiar a questão de Digão, não? O desarme que ele fez? Vou elogiar porque ele acertou, mas ele correu o risco, porque ele sai pra dar o bote, e aí vocês vão pegar pra ver, eu não review o replay olhando essa parte, mas se ele sai pra dar o bote, ele toma um come, uma finta, né? Se ele não desarma o jogador do Fortaleza, se eu não me engano, era 3 contra 1. 3 do Fortaleza contra 1 do Fluminense, ou algo parecido assim. Ou seja, se ele sai e toma o corte, não desarma, não vou falar com certeza, mas era uma chance claríssima de gol do Fortaleza. Ele saiu e desarmou, então meus parabéns. Correu o risco, mas se tivesse saído e não tivesse desarmado, aí ele que correu o risco também, né? Ele corre, faz o desarme, abre pra Caio Henrique cruza errado, cruzou porque o cruzamento era para João Pedro, ele cruzou mal, a bola do outro lado o Nenê consegue dar uma ajeitada para trás e João Pedro com gol livre, o goleiro Felipe do Fortaleza já tinha saído para fechar o ângulo, João Pedro escorou pro gol e fez o gol. O Fluminense fez 1-0. Depois disso praticamente, não vou dizer que praticamente não teve jogo, teve outra defesaça de Muriel, né, na cabeça ali de Wellington Paulista. Mas depois disso ele tirou o Wellington nem botar Frazão, botar ali porque o Fortaleza provavelmente ia chutar a bola pra área. O Fluminense ainda teve outra chance num chutão pra frente, né, no último lance do jogo, de João Pedro, que na hora que eu vi o lance eu achei que não estava impedido. Aí quando eu vi o replay, a imagem do Premiere era horrível naquele ângulo lá, porque ela tá completamente de lado em relação ao lance. Mas a impressão que dá é que o João Pedro tá assim, o pé dele, o tronco tá muito pra trás, mas a cabeça tá na frente, e que o jogador do Fortaleza tá assim, tá saindo. A impressão, pelo menos minha, foi essa. E aí, nesse caso,
seria impedimento. Impedimento em linha, na questão da linha ali do impedimento, tem o software de computação gráfica que pega exatamente. O problema dos impedimentos só com o VAR é só em lances em que participou ou não participou, lances interpretativos. Nesse caso, de linha, o VAR tem um aproveitamento para perto dos 100%, então eu nem vou reclamar não. A falta em João Pedro eu tenho para reclamar. Mas o Fluminense fez 1-0 e ganhou. Eu tuitei agora no final. O Fluminense ganhou da forma como os adversários vinham ganhando dele. Jogando um futebol burocrático no segundo tempo, um futebol de time pequeno. Futebol claramente de time pequeno. Mas ganhou. Hoje, pra tabela, olhar pra tabela e ver que a gente tá a 5 pontos do Vasco com um jogo a menos é ótimo. E esse é o importante hoje, é comemorar essa vitória. O problema é que eu vou repetir aqui o que eu tinha falado lá no jogo contra o Grêmio. Até quando? Vai pintar um jogo maluco daquele que a gente faz 4 gols no segundo tempo? E até quando os jogadores do Fortaleza vão perder vários gols? Porque o sentimento do jogador do Fortaleza hoje é o mesmo que a gente teve contra a CSA e contra a Avaí. Perdemos um monte de chances de gol, o outro goleiro foi muito bem, e num ataque deles, uma desatenção nossa, saiu o gol deles. Eu prefiro ter essa sensação que eu tô aqui agora e sair campeão ganhando todos os jogos assim, ou na nossa realidade, não ser rebaixado saindo assim. Só que o problema é que nem sempre isso acontece. Basta a gente ver que a Avaí e CSA que ganharam assim da gente, a Avaí hoje tomou um baile do Flamengo, tomou 3-0. Não é sempre que isso acontece. Isso precisa ser criticado. Quando eu critiquei isso lá atrás contra o Grêmio, no jogo seguinte o Fluminense veio com uma nova formação. Óbvio que pela lesão de Ayrton e de Bruno Silva, mas veio com uma nova formação. E acabou mudando, jogando, sendo muito mais propositivo de verdade, né? Não tomando um Fluminense desde lá pra cá, não voltou a tomar um baile como tomou aquele do Grêmio em 30 minutos. Espero também uma mudança em relação a esse jogo que foi feito hoje. Eu tinha até brincado que no empate, o Oswaldo de Oliveira ia entrar na coletiva e ia falar: é difícil jogar aqui contra o Fortaleza, né? Adversário complicado, torcida aí empurra bastante o time deles, a gente veio, até buscou ali, mas no final a gente sai daqui com um ponto, é bom aí pra gente manter na tabela e etc. Ia falar esse discursozinho chato. Com a vitória, eu quero muito ouvir o que ele vai falar sobre o jogo, se ele considerou uma boa atuação, se ele considerou que o Fluminense teve realmente mais chances de ganhar do que o Fortaleza. Enfim, o sentimento hoje é de alegria pela vitória. Mas se você abrir o meu perfil lá no Twitter, tá lá o primeiro comentário lá, ó, falando que se o Fluminense ganhar jogando um futebol chato, ruim e burocrático, eu vou ficar feliz pela vitória, mas vou criticar. E é o que eu tô fazendo aqui, sendo coerente. Enfim, vencemos e faltam 5 pontinhos pra gente chegar no Vasco. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!